Olá, meu nome é Jean Paiva, eu sou nutricionista e trabalho no projeto de avaliação da prevalência de consumo de alimentos fortificados em Moçambique. O objetivo deste vídeo é fornecer um treinamento sobre como o enumerador ou a enumeradora vai coletar amostras de 4 tipos de alimentos fortificados para análise de micronutrientes. A coleta será feita em todos os agregados familiares selecionados e entrevistados. Para isso, você vai aprender a identificar os materiais necessários para a realização da coleta e armazenagem de amostras de alimentos. Vai entender as normas básicas de coleta, de armazenagem e de envio dessas amostras e também aprender a evitar a perda da qualidade nutricional do alimento durante o trabalho de campo. Estes são os alimentos a serem coletados: farinha de trigo, farinha de milho, açúcar e o óleo vegetal, que é o óleo de cozinha. O enumerador deve utilizar os seguintes materiais para a coleta das amostras em cada agregado familiar: uma caixa isotérmica, uma balança, 3 embalagens plásticas pequenas de armazenamento tipo Ziploc, uma embalagem plástica grande de armazenamento tipo Ziploc. É bom lembrar que é uma embalagem para cada alimento seco, no caso as farinhas e o açúcar. Uma garrafa plástica de 60 ml para o óleo, 3 colheres plásticas que serão usadas para transferir os alimentos secos para as embalagens, um álcool em gel antisséptico para as mãos, utensílio de medida, que é o funil, para transferir o óleo, etiquetas de identificação da amostra. O enumerador ou enumeradora também vai levar consigo etiquetas para identificar as amostras de alimentos. Voltaremos a falar em detalhes sobre as etiquetas mais adiante no vídeo. É importante levar uma quantidade a mais de cada material caso ocorra algum problema ou imprevisto. Antes de coletar as amostras, o enumerador ou enumeradora deve observar: primeiro, a embalagem do alimento. Se estiver na embalagem original, observar a data de validade. Se o alimento estiver fora da data de validade, a amostra não deve ser colhida. Deve observar o local de armazenagem do alimento no agregado familiar, quanto à incidência de luz e calor. E se o recipiente de armazenamento do alimento é transparente ou opaco. Por fim, o enumerador ou enumeradora deve observar também a qualidade dos alimentos se apresentam cor ou odor duvidosos, o que indica sinais de decomposição. E observar ainda a presença de pragas ou vetores, que são insetos em geral e também ratos nas proximidades do alimento. Caso não seja possível coletar a amostra devido à qualidade, fazer uma observação para identificar os alimentos em questão e o agregado familiar. Antes de realizar a coleta, o enumerador ou a enumeradora deve seguir as instruções para não contaminar as amostras. Lavar as mãos com água corrente e sabão, lavar a palma das mãos, o dorso das mãos, entre os dedos e as unhas. E fazer a higienização com álcool antisséptico em gel para as mãos, passando por toda a área das mãos e o início do pulso. O procedimento de coleta das amostras começa com a aplicação do questionário pelo enumerador ou pela enumeradora no agregado familiar. O questionário apresenta diversas perguntas sobre o consumo dos alimentos, entre outros pontos. Por exemplo, uma das perguntas é sobre a marca de farinha de trigo consumida no agregado familiar. No questionário, são listadas 3 marcas de farinha de trigo consumidas em Moçambique. Caso a farinha de trigo coletada seja de uma marca diferente das 3 listadas no questionário, é necessário tirar uma foto da embalagem do produto e da tabela de informações nutricionais. Agora iremos, na prática, ver como se coleta as amostras de alimentos. Com as amostras em mãos, o enumerador ou a enumeradora deve homogeneizar o alimento, ou seja, misturar o alimento em questão. Para exemplificar como coletar os alimentos secos, nessa simulação eu vou utilizar a farinha de trigo, mas esse procedimento deve ser repetido para a farinha de milho e para o açúcar.
O primeiro passo é identificar a amostra com a etiqueta. Para isso, colhe a etiqueta na embalagem e identifique com as seguintes informações: tipo de alimento, quantidade, data da coleta, nome do enumerador ou enumeradora e uma observação, se houver. A identificação do agregado familiar já estará impressa na etiqueta. O segundo passo é homogeneizar a amostra, ou seja, misturar o alimento usando uma colher de plástico. O enumerador ou a enumeradora deve coletar cerca de 50 gramas de 3 a 5 pontos diferentes da embalagem ou recipiente onde o alimento estiver armazenado. No terceiro passo, coloca-se a embalagem plástica aberta sobre a balança e com a colher plástica, o enumerador ou a enumeradora vai colocar a quantidade necessária da farinha de trigo até atingir 50 gramas. Por fim, atingindo a quantidade necessária da amostra, é importante tirar o excesso de ar do interior da embalagem ao fechá-la. Lembra-se que anteriormente eu falei a respeito da pergunta do questionário sobre o tipo de farinha de trigo? Pois bem, como essa farinha de trigo é de uma marca diferente das listadas no formulário, é preciso tirar uma foto da marca e da tabela nutricional e anotar no questionário. Está pronta a coleta de amostra de farinha de trigo. Recordando que esse procedimento deve ser repetido para a farinha de milho e o açúcar. Agora eu vou demonstrar como coletar o óleo vegetal ou óleo de cozinha. O primeiro passo é identificar a amostra com a etiqueta. Identifique com as seguintes informações: tipo de alimento, quantidade, data da coleta, nome do enumerador ou da enumeradora e uma observação, se houver. A identificação do agregado familiar já estará impressa na etiqueta. O segundo passo é homogeneizar a amostra, ou seja, misturar o alimento. Para isso, agita-se a embalagem com movimentos circulares por pelo menos 30 segundos. O terceiro passo é transferir com o uso do funil o óleo para o recipiente da amostra. Coloca-se o recipiente aberto sobre a balança e com o funil transfere-se o óleo até a quantidade necessária de 50 gramas. 50 gramas de óleo equivale a um pouco mais que 50 mililitros. Por fim, fecha-se o recipiente. Pronto, a coleta do óleo foi feita. Agora, o enumerador ou a enumeradora coloca as amostras de farinha de trigo, farinha de milho, açúcar e do óleo na embalagem plástica grande de armazenamento tipo Ziploc. Com isso, a coleta das amostras foi feita. Após coletadas e identificadas, as amostras devem ser armazenadas corretamente dentro da caixa isotérmica. Após esse procedimento, a coleta de amostras de alimentos neste agregado familiar está encerrada. O enumerador ou a enumeradora pode seguir com a coleta de amostras em outro agregado familiar. Quando o enumerador ou a enumeradora retornar do campo de coleta com as amostras, será necessário transferi-las para uma caixa isotérmica maior, que será providenciada dentro do escopo do projeto, e organizá-las até o envio para o laboratório de análises. É importante observar se todas as amostras estão lacradas e identificadas. Observar se os recipientes de óleo estão devidamente fechados e fechar adequadamente as caixas de armazenamento. Ao terminar de transferir as amostras para a caixa isotérmica maior, é importante observar o local onde a caixa ficará armazenada até o envio. Primeiro, observar a temperatura do local, que não pode estar acima da temperatura ambiente. Evitar ao máximo a incidência de luz e calor. Por fim, manter as caixas com as amostras em local arejado. Espero que tenham gostado, bom treinamento e bom trabalho de campo!